Bom, vamos lá, galera. Nessa aula, a gente vai falar sobre metabolismo energético. Metabolismo energético ele é um tema que ele é estudado tanto pela biologia quanto pela química. Daí vem um tema que a gente chama de bioquímica, que é a química relacionada aos eventos e transformações químicas que acontecem nos seres vivos. Então, tanto biologia quanto química vai estudar o metabolismo energético. O que é esse metabolismo energético? Eles são o conjunto de reações químicas que um ser vivo realiza com a intenção de produzir energia. Então, no nosso caso, por exemplo, essa energia ela é obtida a partir dos alimentos. A gente vai se alimentando, a gente faz a digestão e ao final a gente produz, com parte dos nutrientes nos alimentos, a energia que a gente usa para sobreviver. Isso varia de acordo com os seres vivos. Então, por exemplo, a gente tem aqueles seres vivos que conseguem produzir o próprio alimento. Exemplo, as plantas. A gente classifica esses seres vivos como autótrofos. Já aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento, precisa comer outro ser vivo, a gente chama de heterótrofo, porque precisa de outro ser vivo para se alimentar e produzir essa energia. Quando a gente fala em energia, para os seres vivos, a gente tem que pensar numa substância chamada ATP. ATP é uma sigla que significa adenosina trifosfato, e essa substância ela é responsável por armazenar a energia dentro das células dos seres vivos. Ela é como se fosse uma moeda energética. Come um alimento que me fornece energia, eu coloco ela no ATP. Quando eu preciso dessa energia para o ser vivo se desenvolver ou realizar alguma atividade, eu pego essa ATP, pego a energia que foi armazenada nele e utilizo. O ATP ele tem esse nome adenosina trifosfato porque ele é composto por fósforo. Lá a gente viu no ciclo do fósforo que ele é um elemento importante que circula e ele faz parte do ATP. O ATP ele é composto por um açúcar ligado a nitrogênio e outros elementos ligados a 3 fosfatos. Então, quando a gente se alimenta e a gente pega essa energia do alimento, a gente utiliza ele para formar o ATP. Quando eu quero utilizar essa energia para algum processo dentro da célula, eu retiro um dos fosfatos e a energia que mantinha ele ligado eu utilizo nos processos biológicos. Esses processos, a gente pode dividir eles em duas categorias. Os processos anabólicos são aqueles em que a gente vai produzir nutrientes utilizando energia. É o caso, por exemplo, da fotossíntese. As plantas elas utilizam a energia que ela gera para produzir o alimento dela. No caso, um carboidrato que a gente chama de glicose. Os processos catabólicos são o inverso. Eu vou utilizar nutrientes para produzir energia. É o caso da respiração celular e da fermentação também. São processos em que eu vou utilizar nutrientes, geralmente glicose, para produzir energia para minha célula e para o meu organismo conseguir trabalhar. Então, a gente vai falar um pouquinho de 4 processos que estão intimamente ligados ao metabolismo energético nos seres vivos, que é fotossíntese e quimiossíntese, que são processos anabólicos, ou seja, eu produzo nutrientes gastando energia, e 2 processos catabólicos, a respiração celular e a fermentação, que eu vou utilizar nutrientes para produzir energia. Vamos começar pela fotossíntese, então. Fotossíntese é realizada principalmente pelas plantas e alguns tipos de protistas e bactérias, em que ela vai pegar a energia contida na luz do sol e vai utilizar essa energia para produzir ATP e ao final produzir glicose, que é o alimento dela. A equação básica, os ingredientes da fotossíntese, são esses mostrados aqui. Gás carbônico, eu faço uma reação com água, e na presença da luz do sol eu vou produzir glicose, água novamente e oxigênio. Quem que na planta e nos protistas também, nas bactérias, é responsável por absorver essa luz solar? A clorofila, que é um pigmento que dá a cor verde típica das plantas e das bactérias e protistas que fazem fotossíntese. A clorofila ela consegue absorver energia do sol e converter essa energia para produzir ATP.
No caso, a clorofila é verde porque ela vai absorver as luzes amarelas, vermelhas, laranjas, as azuis, as roxas, vai absorver elas, aproveitar a energia para produzir ATP e vai refletir o verde. Por isso que a gente vê a clorofila com essa coloração. A fotossíntese ela acontece nas plantas e na maioria dos protistas em uma estrutura presente dentro da célula chamada cloroplasto. Ela que é responsável por fazer a fotossíntese. O cloroplasto é uma estrutura que ela é composta por duas membranas, uma mais externa, que é essa aqui mais verde escura, e uma mais interna, que é essa mais verde clara, que tem aqui. E é nela que a fotossíntese acontece. A fotossíntese ela é dividida em duas fases, que a gente dá um nome para elas em relação à dependência ou não de luz para ela acontecer. Então a fase clara é aquela que só acontece na presença de luz. Se não tiver luz, ela não acontece. O que acontece nessa fase? A clorofila vai absorver a luz do sol e vai utilizar essa energia para produzir ATPs para a célula. A água que vai vir lá das raízes vai ser absorvida, vai ser levada para as folhas. Ela vai perder os hidrogênios dela para ser utilizado depois para produzir glicose. E o oxigênio, lembrando que a fórmula da água é H2O, esse oxigênio ele vai ser liberado para o ambiente. Ou seja, planta só produz oxigênio para a atmosfera na presença de luz. Se não tiver luz, ela não produz esse oxigênio que a gente tanto fala da importância dele. Já a fase escura, ela tem esse nome não porque ela só acontece quando não tem luz. Ela acontece o tempo todo. Ela não depende de luz para acontecer. O que acontece nela? O gás carbônico ele é absorvido pelas folhas. Daí eu vou utilizar a energia que estava que a planta produziu os ATPs lá na fase clara. Eu vou utilizar essa energia para transformar o gás carbônico em glicose, que é o principal nutriente que as plantas utilizam para sobreviver. E lembrando, né, fase clara só na presença de luz, não acontece no escuro. Fase escura não depende de luz, então acontece tanto no claro quanto no escuro. A quimiossíntese ela é muito semelhante à fotossíntese. A diferença é que na quimiossíntese eu não utilizo a luz do sol para produzir ATP. Eu vou utilizar substâncias químicas e a energia que tem nelas para eu conseguir produzir o ATP e depois produzir essa glicose. A gente chama essas substâncias de substâncias inorgânicas, porque elas não costumam ter carbono na composição delas. Então, a gente pode usar diversos componentes para fornecer energia. Pode ser ferro, pode ser nitrogênio, pode ser enxofre. E daí, geralmente, as bactérias que fazem a quimiossíntese, e é comum em bactérias que não recebem luz do sol, porque como não tem luz, elas utilizam os compostos químicos para produzir essa energia. Essas bactérias a gente costuma classificar elas em relação ao composto que ela utiliza para produzir energia. Então, aquelas que conseguem utilizar a energia que está no ferro para produzir ATP, a gente chama de ferrobactéria. As bactérias que convertem energia presentes em nitrogênio para produzir ATP, a gente chama de nitrobactéria. E as bactérias que convertem energia do enxofre para produzir o ATP, a gente chama de sulfobactéria. Ele é um processo mais simples do que a fotossíntese, então ela também é dividida em duas fases. Então a gente vai converter energia presente no ferro, no enxofre, no nitrogênio para produzir os ATPs necessários na primeira fase. Na segunda, eu vou utilizar esses ATPs para converter o gás carbônico em glicose. Então não tem fase escura, fase clara, porque quimiossíntese não depende de luz. Utiliza os compostos inorgânicos para produzir ATP e no final produzir glicose. Agora a gente vai para processos catabólicos, que são aqueles em que eu vou utilizar a energia presente nos nutrientes, em geral glicose, para produzir ATP. Então, a respiração celular é o processo que a maioria dos seres vivos faz para produzir energia. Equação da respiração celular. Eu vou utilizar a glicose, que consegue através da alimentação, ou no caso das plantas, aproveita a glicose já feita na fotossíntese e já faz a respiração para produzir energia. Vou associar com oxigênio
obtida através da respiração. Então, quando a gente respira, o oxigênio que a gente recebe nos nossos pulmões é utilizado para produzir energia. Através deles, a gente vai liberar gás carbônico. Então, quando eu expiro, eu estou liberando gás carbônico porque ele é um dos produtos da respiração celular. Vou liberar água também, por isso que nosso óculos embaça quando a gente dá aquela baforada nele, porque na expiração, a gente devolve o ar depois que respira, tem vapor de água, por isso que embaça. E a gente vai produzir 38 ATPs, ou seja, 38 moedas energéticas para utilizar. A respiração celular ela começa com um processo chamado glicólise. A glicose ela precisa entrar dentro da célula para ser utilizada para produzir energia. Só que a glicose ela é uma substância grande. Então o que a gente faz? A gente quebra ela no meio. A gente quebra a glicose, que é obtida através da alimentação ou da fotossíntese, em duas substâncias chamadas piruvato, que é como se fosse metade da glicose. Divide ela em dois. Esse processo ele produz 2 ATPs. A gente vai falar quantos ATPs produz em cada fase, porque isso é importante no final. Na glicólise são produzidos 2. Depois da glicólise, o piruvato, que é a glicose cortada em 2, ela entra dentro de uma estrutura chamada mitocôndria. A mitocôndria ela que é responsável por produzir energia através da glicose. Ela é também semelhante ao cloroplasto, ela tem uma membrana externa, que é essa aqui mais laranja, e ela tem uma membrana interna, que é essa aqui mais rosadinha, e ela que é responsável por fazer a respiração celular. O que acontece nela? Ela é dividida em 2 fases também. Na primeira, que a gente chama de ciclo de Krebs, acontece uma série de transformações em que o piruvato ele vai ser absorvido, ele entrou dentro da célula, e a gente vai transformar esse piruvato em gás carbônico. É daí que sai o gás carbônico que a gente devolve quando a gente respira. É do ciclo de Krebs. Essa transformação de piruvato em gás carbônico produz mais 2 ATPs. Então, 2 da glicólise, 2 do ciclo de Krebs, 4 até agora. Depois disso, vem a segunda fase que a gente chama de cadeia respiratória, em que o oxigênio que a gente respira, a gente transforma ele em água, daí que vem transforma em água, e ela é liberada, daí que vem o vapor de água que sai da nossa respiração. E essa transformação produz mais 34 ATPs. Então, 2 da glicólise, 2 do ciclo de Krebs, 34 da cadeia respiratória, a gente produz ao final da respiração celular 38 ATPs. Em seguida tem a fermentação. Ela também é um processo catabólico. A gente vai utilizar a glicose para produzir ATPs. Em geral, ela é feita por fungos e alguns tipos de bactérias. E a gente chama esse processo conhecido como respiração anaeróbia. Anaeróbia é um nome muito comum utilizado em biologia, que são processos que não dependem de oxigênio. Então, a fermentação ela é uma respiração que não precisa de oxigênio para produzir energia. Por isso que ela é chamada de respiração anaeróbia. Existem 3 tipos de fermentação, que o que varia entre elas é o que é produzido ao final delas. Em todas elas começam com a glicólise. Então, eu quebro a glicose no meio e produzo 2 piruvatos. E o que acontece no final depende do tipo de fermentação. No caso da fermentação lática, o piruvato ele é convertido em uma substância chamada ácido lático. E é produzido também gás carbônico. Produz os dois, ácido lático e gás carbônico. É um processo importante porque é o que é utilizado para, por exemplo, produzir iogurte. Na produção de iogurte, iogurte é bactéria, os lactobacilos vivos. Eles vão transformar a glicose presente no leite em ácido lático, e é daí que vem o gostinho azedo que os iogurtes naturais costumam ter, devido à presença desse ácido na composição deles. Outro tipo de fermentação é a fermentação alcoólica, que em geral quem faz são alguns tipos de fungos, que a gente chama de leveduras. Essas leveduras, esses fungos, eles transformam a glicose presente em várias substâncias. Ao final, transforma ela em álcool e gás carbônico. Esse é o tipo de fermentação que acontece na produção de bebidas alcoólicas.
Então, por exemplo, um vinho, a gente coloca essas leveduras em contato com a uva e a uva transforma a glicose presente nas uvas em álcool. Você vai fazer, sei lá, sake, que é aquela bebida japonesa. Transforma o açúcar presente no arroz em álcool. Então, é o tipo de fermentação utilizada para a produção de bebidas alcoólicas. E o último tipo de fermentação é a fermentação acética, que é utilizada para a produção de vinagres. Ela é um segundo passo da fermentação alcoólica. Então, acontece a mesma coisa, a glicose é quebrada em 2 piruvatos, converte em álcool e CO2, e no caso da fermentação acética, se é adicionado mais CO2, mais gás carbônico, eu transformo esse álcool em ácido acético, conhecido também como vinagre. É por isso que falam que a gente não pode deixar vinho aberto, exposto ao ar, porque ele vira vinagre. Por quê? O álcool do vinho entra em contato com o gás carbônico, CO2 da atmosfera, e é convertido em ácido acético, que é o vinagre. No caso da fermentação, como acontece só glicólise nela, o saldo energético é de 2 ATPs. Então, produz muito menos energia do que a respiração celular. Por isso que a grande maioria dos seres vivos fazem respiração celular, porque a eficiência energética, a quantidade de energia produzida, é bem maior na respiração celular do que na fermentação. Bom, é isso. Espero que não tenham ficado dúvidas. Qualquer coisa, se ficou, me escrevam ou vamos tentar telepatia.